Estamos ao vivo aqui para mais um episódio do Empreendedor Raiz e hoje eu tô aqui com mais uma lenda do marketing digital, um cara que é um cara sensacional, humilde pra caramba, gosto muito do Rodrigo. Estou com o Rodrigo Thanos. Então, hoje o Rodrigo vai estar aí falando um pouquinho da jornada dele, da trajetória dele. Mas eu sempre falo aqui o seguinte, ninguém se apresenta melhor do que a própria pessoa, né? Ninguém se vende melhor do que nós mesmos. Então, se apresenta melhor aí, meu amigo, para os telespectadores aí. Fechou. Primeiro é um prazer, né, estar aqui com esse grande empresário do mercado, Valeu, não mano. somente digital como físico também. Cara, eu trabalho aí mais ou menos há 7 anos no mercado digital. Eu entendi que eu sempre gostei de ser um vendedor. Eu sempre vendi a vida inteira, vendi boné, vendi camiseta, mala, tudo que eu falava assim, cara, isso aqui tá vendendo. Eu entregava o que eles precisavam. E na internet eu vi uma oportunidade de escalar as vendas. Porque quando a gente pensa na internet, eu fazia entrega de moto. Eu andava 40, 50 km de moto, numa Uau. vizinha, cheia de coisa, andando para todo lado. Falei, cara, e na internet eu consigo vender, mas eu não preciso me locomover, não preciso gastar com gasolina, é um risco. Então, assim, eu vi na internet a oportunidade de escalar as vendas do meu negócio e começar, de fato, a usar isso daí, que é uma potencializadora de comunicação gigantesca, né? É isso aí, é isso aí. Gente, pra gente chegar aqui, você não tem noção de tanta... Olha, valorizem tudo que vai ser... Só por tudo que aconteceu, a gente vai entregar tudo aqui. Não vai ter aqui milindre. Então o Rodrigo vai entregar vários sacados aí pra você, porque foi um desafio. Foi. O computador queimou, deu problema de horário, enfim, mas a gente... Trocou o horário umas 4 É. vezes. Eu falava, cara, e 11h30? Não, e meio-dia e meio? Não, mas aí eu tenho... Aí... Até casar as agendas, mas no final deu certo. Chegamos aqui, queimou a fonte do computador do podcast, trocamos fonte aqui, tá aí o Lucas aí, sócio do Rodrigo, ajudou a gente. Mas aqui é o seguinte, como bons empreendedores, nós não desistimos nunca. Então a gente falou, vamos gravar esse negócio hoje e vai dar certo. Vai dar certo. Graças a Deus, Deus cooperou, abençoou a gente e estamos aqui firme e Amém. forte. Então eu falo o seguinte aqui nesse podcast, sempre assim, a gente começa entendendo um pouco da tua trajetória. Você já deu uma breve pincelada pra gente, mas antes da gente entrar assim, só pra vocês terem uma noção, pessoal, só pra gente mostrar aqui, ó, só pra vocês terem uma noção do potencial de quem é esse cara, tá? Só pra vocês verem aqui, uma das placas, são duas, tá? São duas placas, ele acabou de ganhar uma placa de 10 milhões e tá aqui uma de 5 milhões também. Então não são uma, são duas. Só pra vocês terem uma noção de quem é esse cara aqui. Então a gente vai começar falando da trajetória dele, depois a gente vai chegar como tudo isso aqui aconteceu. Então você vai entender de fato quais foram as tomadas de decisão, a história dele lá atrás, que fez ele chegar e alcançar resultados que ele vem atingindo hoje. Então fala um pouco pra gente, irmão, do porquê que você decidiu empreender. Como Show. foi esse início? Foi incentivado pela tua família? Como que foi? Show. Cara, eu sempre fui um empreendedor, eu sempre gostei de vendas. E em 2011 eu trabalhava vendendo boné. Meu pai chegou e falou assim, vou largar a faculdade. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu tava com 19 anos, mais ou menos, eu tava na faculdade, jogava futebol pela faculdade, estudava, fazia administração. No 5º período eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou largar a faculdade. Massa. E ele falou assim, e aí, o que você vai fazer? E eu falei assim, não sei, mas não tô me sentindo bem. Mas E- seus pais já empreendiam, tinham algum Não. tipo de negócio? Ou, assim, referência na tua família como empreendedor, tu tinha ou não? Pouca. Eu tinha minha tia que tinha um salão, Aham. mas que eu ficava assim, cara, que trabalha muito e tal. Não quero salão, não. E meu pai sempre foi concursado. Aham. Então, empreendedor, minha família era quase ninguém. 80% é concursado. Tu foi um cara ali, por exemplo, na minha família foi um cara que minha mãe falou, cara, faz um concurso, faz uma faculdade, não sei o quê. Toda Eu fui vida. encaminhado pra isso, com a minha vida praticamente Não. toda. Minha vida inteira era vestibular, concurso, mas eu nunca me adaptei à escola Aham. e à faculdade. Sempre fui um cara que estudava, mas eu estudava o que eu gostava, o que eu queria fazer de fato. E o restante só estava pra passar, né? Nem isso, eu bombei algumas E olha vezes, lá. então, nem isso eu tava fazendo direito ali. Mas aí, assim, quando eu falei vou largar a faculdade, meu pai foi disso que ele me bancava na época, tudo, ele falou assim, já que você quer largar, então você tem que fazer alguma coisa. E aí ele foi comigo lá em Goiânia, chama Camelódromo, um local onde tem boné, réplica de algumas coisas, que Aham. não é legal, tudo, Sim. mas ele comprou 3 boné pra mim e falou assim, aí eu fui e vendi. Vendi um, comprei mais 2. Vendi 2, comprei 4. Quando eu vi depois de 6 meses, eu tinha mais ou menos 70 bonés, Uau. umas 80 camisetas, bermuda, tudo que as pessoas estavam comprando eu estava entregando. Com 19 anos. Com 19 anos. Massa. E aí eu fui fazer uma entrega, um dia eu tava com 2 malas, uma mala grandona na frente, uma mala da Tommy grande, assim, enfiada na moto, na bis, dentro, cheio de relógio e tal, e uma mala nas costas. E Uau. nesse dia eu ia, tipo, fazer mais ou menos entrega para 7 clientes.
Era de manhã. Aí um cara falou assim, não, eu tô aqui, Rodrigo, perto da Santa Casa. É um grande hospital em Goiânia, tudo. Aí eu parei no posto, fiquei esperando. Sempre eu paro um local mais assim. Aham. E ele falava comigo como se fosse meu amigo, assim, há muito tempo. Não, tá eu e meu irmão, o meu deve ser P ou M, do meu irmão é G ou GG. Então, todos os tamanhos. Eu falei, cara, e eu sempre fui empreendedor. Eu falava assim, eu vou levar a camiseta, já vendo um relógio, ofereço uma bermuda mais barata e dependendo ele leva um boné. Uhum. Eu sempre fui Já assim. foi, já pensando no upsell, order bump. Com certeza. No mundo digital, isso aí, toda vez eu fazia. Eu falei, cara, leva esse relógio também. Não, vou fazer 25. Eu sabia que eu paguei 15, tinha 10 Sim. ali, já tava ali Aham. e pronto. Massa. E aí, nesse dia, na hora que eu cheguei lá, fiquei uns 20 minutos esperando ele, nada. Ele falou assim, Rodrigo, tô na esquina de baixo. Quando eu parei a moto lá, desci e tal, ele me cumprimentou, aí chegou um cara atrás de mim, foi quando me roubaram. Tuts. E aí ele até falou assim, sobe na moto aí que eu vou lá sacar seu dinheiro. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, tal, só tem R$500 lá, leva meu celular. Na época era um S3 Mini, com a capinha de flip, assim, e carregador. Nossa. Aí eu falei assim, não, leva meu celular, pelo amor de Deus, não me leva não, tal, porque você montou na moto com um bandido atrás. Ué, claro. E aí eu entreguei tudo, ele levou tudo. E depois desse dia eu lembro, assim, é uma memória, assim, muito, assim, Forte, pesada, porque quando eu tava indo embora, aí eu não sabia nem pra onde eu tava indo. Aí eu parei a moto, assim, no orelhão, ainda tinha orelhão. Ficou desnorteado. Liguei a cobrar pro meu pai e falei assim, pai, acabei de ser assaltado, o que eu faço? Aí meu pai, como um grande, podemos dizer, um sábio muito grande, ele falou assim, vai pra casa. Você vê assim, o tanto que... Quando você tava... Mano, mas aconteceu isso comigo uma vez, na época do Rio, já fiz muita coisa, irmão, até a gente começar a empreender de fato. E teve uma época na minha vida que, assim, quando eu casei, eu fiz Uber, na época. Mano, uma vez eu entrei numa favela e tinha 2 moleques, um com a metralhadora e um com a pistola. Nossa. Me render. Mano, foi uma das piores experiências da minha vida. E eu saí desse jeito, mano. Saí desnorteado. Eu entrei só em rua louca, assim. Eu falei, mano, eu vou parar aqui. Porque você fica assim, é um impacto emocional absurdo. Eu entendo o que você tá falando. Foi tenso. Imagina como foi pra você. E aí eu fui embora, cheguei em casa, tal, deitava assim e ficava pensando... Sabe, quando você não entende o que aconteceu, mas eu perdi praticamente tudo que eu tinha ali. E eu já tinha planos, porque eu sempre fui um cara que planejei muito. Então tinha meu caderno lá, não, essa semana eu vou fazer tanto. Daqui 3 meses eu vou abrir uma loja física e tal. Que aí o fluxo é melhor, eu não preciso ficar fazendo entrega. Então eu tinha um planejamento muito grande sobre isso. E nessa hora eu falei assim, tá, me lascou, eu não sei o que fazer mais. E aí um amigo meu que vendia também falou assim, Rodrigo, como que você fazia esse negócio de grupo do Facebook e tal? Você arrebentava, você tinha cliente todo dia e tal. Faz pra mim. Falei, vou prestar serviço de divulgação em grupo do Facebook. E eu comecei a fazer divulgação em grupo, 10, 15, 20 clientes, mas eu não ganhava quase nada e não ia, porque era um trabalho braçal. Sim, claro. E aí eu comecei a divulgar o LX para as pessoas. Aí também passou um momento que eu falei assim, cara, tá começando uma automação de Instagram, isso aqui é fenomenal. Aí eu falei assim, quanto que é esse sistema? Era R$5.000. Eu não tinha dinheiro, eu falei assim, vou pegar um empréstimo. Peguei o empréstimo, montei o sistema e tal. Passou uma semana, o Instagram mandou um comunicado, parou todas as automações e falou assim, quem continuar a gente vai processar e tudo mais. Eu falei assim, putz, agora eu tô devendo um empréstimo. Não sei pra onde vir. Não tem mercadoria, não tem nada, tô devendo um empréstimo e agora eu não tenho caminho. E foi mais um ano na batalha ali, assim, sem saber. Eu fazia de tudo, AdSense, Bitcoin, porque eu tentei minerar, ainda não valia nada. Não consegui, mas se tivesse conseguido... Tá bem, amigo. Eu tentei tudo quanto é coisa que você pode imaginar na internet. Até que eu falo que Deus, ele sempre coroa quem tá se movimentando, quem tá tentando. E teve um dia que eu desesperei, que foi quando caiu o sistema. Minha irmã tava lá em casa, eu já morava sozinho, tudo. Minha casa era só assim, tinha meu quarto, com a minha cama e uma televisão. E minha sala era uma mesa, tipo essa, mais nada. Essa era a minha casa. E tinha uma mesa de cozinha que quando minha irmã mudou, ela deixou lá. Aí já tinha o quê? Uns 20 anos aí? 20, 21? Uns 22, 23. Tá, Não, já tava com uns 24. Nossa, eu já tava namorando, que hoje é minha esposa, tudo. E aí tinha só uma mesa e tinha 2 cadeiras. E aí quando eu vi isso aí do Instagram, eu falei assim, cara, agora... Não sei, já tô devendo. Já peguei empréstimo, já tava devendo. E aí eu lembro que eu abaixei a cabeça assim na mesa e comecei a chorar. E aí, muito difícil eu chorar mesmo assim. E aí minha irmã viu e falou, o que foi? Eu falei, não, tá tudo bem, me deixa. E, cara, aquele momento assim, eu falei assim, não tenho um rumo, não tenho um caminho. Uau, quantas pessoas devem estar assistindo isso aqui, irmão? Caramba. Nesse momento. Às vezes a gente posta umas paradas assim, o pessoal, cara, precisava ouvir isso exatamente nesse momento. E de repente você tá nesse exato momento precisando ouvir a história desse cara aqui que vai mudar a tua vida. Então fica de olho.
E foi assim, 4 anos na internet sem ganhar nada. 3, 4 anos. E aí, nesse momento, eu falei assim, vou mandar currículo. E a minha esposa falou assim, você lembra que você me falava que não é se vai dar certo, é quando? Minha esposa me falou isso. Uau. E ela falou assim, espera, segura um pouco mais. E foi mais 1 mês, nada, 2 meses, nada. Ela levava miojo pra gente comer. A gente ia sair, ela falava assim, não, eu pago. Você vê assim, foi um momento mano, que... tenso. Eu sei como é que é tenso. É tenso pra caramba, assim, até eu encho o olho de lágrima, Sim. porque, cara, quem vive esse momento, que com certeza tem muitas pessoas, é um momento que você não vê saída, você não vê uma luz. E aí, 2 meses depois que ela me falou isso, eu falei, vou continuar. Eu vi um vídeo no YouTube, lá falava como ganhar $100 por dia. E tinha um contato do pessoal que tava fazendo o vídeo. Eu falei, vou mandar um e-mail. Cara, já tentei isso com a AdSense, não dá certo, sei lá. Você consegue me ajudar? Aí o cara me respondeu, que era o Hugo, hoje é um amigo meu, falou assim, mano, meu Hugo sócio... Venda, não? Não, o Hugo Venda tá. não. Uhum. O pessoal, ele não gosta de aparecer, mas são gigantes no mercado. E aí ele Massa. falou assim, cara, meu sócio vai te chamar pra trocar ideia. Passou 1 hora, o Renan, que é o sócio dele, me mandou uma mensagem respondeu meu e-mail. A gente procurou esse e-mail pra todo lado, não achamos. E ele falou assim, Rodrigo, tudo bem e tal? Eu vi aqui que o Hugo me passou, vamos fazer uma reunião? Falei, cara, vamos. Aí fiz uma reunião ali de 2 horas no Skype. E ele falou assim, não, faz isso aqui que funciona, não sei o que lá, não sei o que lá, e depois você me fala. Mais ou menos 2 semanas depois, tinha R$9.000 pra me sacar no Google AdSense. Porra. E eu falei assim, cara, isso é mentira, isso aí vai cair isso minha deve conta. ser. Falei, isso vai cair minha conta, não é possível que tão fácil assim, não sei o que lá. Eu vi de um play no mercado aí que ele mostrou pro pai dele a conta e o cara falou, quero ver você sacar agora daí. Cara, e foi assim, com um direcionamento, eu saí dali do menos não sei quanto, pra conseguir 9.000, no outro mês 14, no outro 17. E ele pensa, uma pessoa que tirou 2 horas pra falar assim, Rodrigo, você tá indo para o caminho errado, pega essa via aqui. Mano. E mudou a minha história do começo ao fim. Então, Não, surreal, mano. com isso, eu entendo que a gente tem que ser luz. Sim. A gente tem que ser esperança. O Lucas fala muito pra mim. O outro Lucas tá ali do lado, não quer aparecer, mas ele fala muito isso pra mim. Ele não quis aparecer, gente. Falei pra ele não sentar quis aqui. Foi. E a gente tem que ser luz. A gente tem que... O Rafa Marques lá, que a gente tá na cúpula, ele fala assim, a gente tem que ser um atalho na vida das pessoas. Então, eu tenho uma causa, essa é uma frase minha, eu tenho uma causa e já vivenciei todas as etapas dela. Se você é afiliado, produtor, drop, AdSense, você está no mesmo mercado. Onde quem tem mais sucesso é quem vende mais, quem não tem vende menos. Tudo tá ligado a vendas, não Sim. importa em qual modelo de negócio. E cara, tu falou, antes, só puxando um gancho aqui no que você falou, eu vejo assim, ó, quando tu pega uma placa dessa, eu lembro quando chegou a primeira placa pra gente, e tu pensa exatamente tudo que você viveu. Você fala, porque tem gente que fala, porra, meu sonho, mano, mas é mais do que uma placa pra mostrar, é muito mais do que isso. Porque a história que tem por trás, mano, é só quem vive que sabe. Só tua mulher, as pessoas que estavam perto, teu sócio, a equipe que estava por trás pra fazer tudo acontecer, os desafios, os meses ruins. Então, assim, quando você vê alguma coisa, alguém conseguindo um título, alguma coisa nesse sentido, entenda que por trás tem uma puta de uma história. Então, aí você tem a oportunidade... O cara acabou de pegar mais algumas placas, que já tem uma porrada. E aí, olha só a oportunidade que você tá tendo de conhecer a história dele, que de repente você vai se identificar muito, porque às vezes é um momento de vida que você passou lá, que você tá passando, que ele viveu lá atrás. Então, é muito importante. O que ele falou que agora foi chave. E como a ideia aqui é um empreendedor raiz, você é um cara raiz demais... E a ideia é mostrar assim, o que você pode fazer. Ele deu uma dica-chave aqui que mudou o jogo dele. Onde vinha tudo ruim, um cara que mentorou ele. 2 horas. Ele, cara, falou assim, você tá indo no caminho errado, pega essa rua. Muito bom. Em 2 horas o cara deu uma direção e ele começou a ter resultado. Então às vezes você não tem resultado porque você, às vezes, tem mentores ruins. E aí tem que ter muito cuidado no mercado. Infelizmente tem muito isso. Então tem gente que só olha às vezes um resultado, não procura a história da pessoa e acaba caindo numa ladainha e não tem resultado, que a gente mais vê isso. Agora, quando você tem mentores sérios, pessoas sérias no mercado, e o Rodrigo é um deles, ele é um mentor, depois ele vai falar mais sobre isso, do projeto que ele está desenvolvendo aí, que tem ajudado e vai ajudar muito mais pessoas, tenho certeza disso. Então, quando você pega uma pessoa que vai te mentorar séria, você vai, com certeza, adiantar a tua curva de crescimento. Um atalho. Um atalho. Muito bom. Você não precisa passar por tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Claro. Eu vou conseguir te encurtar esse caminho desde que você queira. Claro. Porque essa é a parte mais difícil. Esse barulhinho é o melhor que tem, né? Não foi combinado. Não foi combinado aqui.
Então, assim, essa é parte da minha vida, da minha história, assim, podemos dizer, a época é difícil. Em todos os momentos o empreendedor, ele passa por momentos difíceis, é algo que não passa. O ego, ele é muito importante, você começa a fazer as coisas pelos outros e menos por você. Sim. Faz parte do empreendedorismo. Então, o que eu posso deixar aqui como o segredo, podemos dizer, nesse primeiro momento o segredo está no porquê. Eu falei isso aí ontem, eu fiquei assim, cara, é isso. Porque o porquê você faz o que faz, o porquê eu devo fazer, o porquê eu sigo aquele cara, tudo tá ligado no porquê. Quando você entende o porquê, você não depende de fórmula mágica, você não depende de uma formação de campanha 1,50, não sei das quantas, você começa a pensar por si próprio. Muito bom. Então, essa é a primeira etapa aí. Muito bom. Aí depois que começou a dar certo a AdSense, como que foi? Cara, aí que a jornada começou, na verdade. Hoje a gente está com 14 pessoas na empresa atuando como único afiliado. Então a gente é um super afiliado. Então ali eu tenho 4 gestores, tem designer, tem financeiro, tem tudo. E o que eu entendo do mercado digital? Quando você diz como único afiliado, você fala que unicamente como afiliado de produto ou você como afiliado de um único produto? Não entendi. Não, a gente é um afiliado. Ah, tá. É uma empresa como um afiliado mesmo, entendi. O negócio de vocês, isso. Entendi, perfeito. Porque tem pessoas que falam assim, mas quantos afiliados tem ali dentro? Nenhum, tem um. Entendi. Só tem a gente, só a Gotanos como afiliado e tem todo um suporte para o que a gente entende do mercado. E quem entender isso, ganha muito dinheiro no mercado. Cara, e é muito legal tu falar isso, porque eu de verdade, acho que eu só conheço você como operação, como afiliado. Tipo assim, porque a maioria que eu conheço que é afiliado, às vezes é uma pessoa. Você tem uma operação, tem várias pessoas trabalhando com essa via de mercado. Então você provou que de fato dá pra fazer isso acontecer. Muito legal, fica esperto no que ele vai falar. Então assim, o que é importante você pensar se você entender o que eu te falar agora, você que tá em casa, com certeza vocês vão ganhar muito dinheiro na internet. Primeiro, Facebook não faz milagre. Um tráfego perfeito nunca salva uma oferta ruim. Uma oferta muito boa salva um tráfego muito ruim. Quando você pensa nisso, você tira o olho das ferramentas. Pensa comigo. A partir do momento que você entra no mercado digital, tem drop, e-commerce, afiliado, produtor, PLR, não sei o que lá, lançamento. Tudo volta para vendas. No final das contas, quem tem mais sucesso é quem vendeu mais e gastou menos. Claro. Qual que é a diferença minha, por exemplo, para um produtor? Eu não tenho produto. Se a gente pega e coloca de uma forma popular como um afiliado dropshipping, eu procuro uma tendência, eu crio uma promessa legal, monto toda a estrutura de vendas e vou atrás do meu fornecedor, que é o produtor. Boa. Mas, desculpa te perguntar assim, por que vocês decidiram... Porque naturalmente a gente vê não vou dizer que é natural, meio que as pessoas, eu percebo que a maioria indica isso, dos players do mercado, né? Porque às vezes foi a experiência que ele teve. Eu vejo que assim, normalmente no mercado a gente vê o cara é afiliado, o cara vira produtor. Eu cheguei na época lá no começo a testar o mercado, quando eu comecei a entrar como afiliado também, mas foi muito, muito pouco tempo, eu já estava na minha cabeça uma mentalidade, eu falei, cara, eu vou ser produtor, vou ter meus produtos e tal. Então já era na minha cabeça porque eu via a tendência no mercado. E cara, você fez você foi um ponto de inflexão, você fez ao contrário e tu tem êxito com isso. Por que vocês decidiram não entrar numa linha com um produto? Com um produtor, quer dizer? Primeiro ponto, você falou que começou como afiliado. Por que muitas pessoas falam assim, Rodrigo, eu comecei como afiliado e não tive resultado, e quando eu virei produtor tive resultado? O que mudou? Não, na verdade assim, se eu for olhar... Quando eu entrei como afiliado, eu já tinha negócio, então eu já tinha uma mentalidade empreendedora. Sim. Então eu falei assim, cara, eu vou entrar no mercado, vou experimentar como afiliado e depois então eu já estava com a minha cabeça com essa tendência. Sim. Entendeu? Eu já é algo que as pessoas plugam no mercado. A gente é doutrinado a pensar, começou a vender, vira produtor. Isso. Não, isso. E muita gente, assim, o que eu mais sei te perguntar é, Stanos, por que você não virou produtor? E que é essa mesma dúvida. Primeiro, eu me especializei nos últimos 5 a 6 anos aí como vendedor. Eu sei vender de tudo quanto é maneiras, criar promessas que ninguém cria, e eu sigo tendências assim como eu fazia no mundo físico. Tinha uma mala da Atomic que todo mundo queria. Eu entrego o que eles querem. Claro. O pessoal compra a camiseta da Atomic, que tinha só um símbolo. Eu rachava de vender essa camiseta. Depois Lacoste, depois era Hollister. Então, eu pegava a tendência. Muito bom. Eu vejo muita gente pecando nisso. O cara pega assim, mano, preciso arrumar um produto para vender. O cara pega um produto, queima a grana para fazer o negócio vender. As pessoas não querem comprar esse produto. Exatamente. Elas querem comprar uma promessa, algo que resolva algo para ela. E quando eu entendi isso, quando eu pensei em ser produtor, eu fui produtor, tentei daqui, drop, não sei o que lá. Mas eu entendi que... O que é a diferença de quem vendeu muito bem como afiliado e quem vendeu muito bem como produtor? Praticamente não tem diferença. O entregável em si, ele só me dá reembolso ou não. Sim.
Então, se eu prometi te dar um iPhone 13 e dei um 12, vai ter reembolso. Claro. Se eu falei o 13 e chegou o 13... Acabou, tá tudo certo. E aí tem modelos de promessa. Vou dar exemplos muito claros que todo mundo em casa vai entender. Se eu te ofereço um iPhone 13 Pro Max por 18 mil reais, você fala, nossa, tá caro demais, essa promessa não me agrada. Uhum. Eu posso até te entregar o iPhone 13 Pro Max, mas você fala, cara, tá... não faz sentido pra mim. Sim. Se eu te oferecer ele por R$ 2.500, você fala, que oferta irresistível. Meu Deus do céu, eu vou comprar 10. E se eu te entregar esse celular, pronto, tá tudo certo. O que as pessoas fazem? Elas têm ofertas muito ruins no mercado e acham que o produto vai ser vendido. O produto não é vendido. O que vende é a promessa que você fez. Quando você entende isso, eu foquei a minha operação em vendas. Então, o meu suporte não é suporte, são vendedores ativos. Toda a minha operação é de vendas. Quando eu viro o produtor, entra mais 3 a 4 variáveis. Eu fico preso a produtos. Hoje eu estou preso a tendências de mercado. Amanhã eu falo assim, cara, tendência de podcast tá surreal, tal. O pessoal não sabe montar equipamento. Eu já monto minha promessa ali, se você ainda não tem um podcast, tá perdendo tempo, porque não sabe a lista ali de equipamentos, olha isso daqui. E aí eu vou no mercado e falo assim, fornecedores, alguém tem isso daqui que eu preciso? Muito bom. Se ninguém aparecer, eu Muito chego bom. em parceiros que eu já tenho e falo assim, cara, monta para mim um produto desse e eu não me importo em dar 20% para ele. Por quê? Porque ele faz tudo aquilo que eu não quero fazer. Pós-venda, melhorar produto, responder cliente, não sei o que lá. Eu foco no que eu sou bom. É um trabalho a menos para operação. Faz todo sentido, irmão. Eu começo a focar em vendas. Se a gente olha o mercado em si, por exemplo, os grandes especialistas falam isso. Para você se tornar especialista em algo, leva 7 a 8 anos. Sim. Então, se há 7 anos eu tivesse focado em ser bom em vendas, ser bom em criar produtos, que é diferente, ser bom em pós-venda, eu não era tão bom em vendas como eu sou hoje. Muito bom isso que você falou e eu vejo muita gente errando nisso. E aí, o que eu vejo, tá? Por exemplo, eu te falei, um dos negócios nossos, meu sócio é muito bom em produto. O cara é muito bom em produto. Então, mano, eu não preciso me preocupar com isso. Minha veia também é a venda. Mas o que eu vejo o pessoal errando no mercado? O cara fica com a mentalidade assim, mano, vou lançar um produto meu. E o cara faz um produto merda. Ou lança a mesma coisa que às vezes todo mundo. E, cara, eu respeito quem faz isso até, enfim. Conheço gente que faz, respeito, é brother e tal. Mas eu tô falando de mercado agora, com a visão de mercado. Só que qual o problema? Eu vejo hoje, eu sofro isso, com certeza você sofre também. Às vezes o cliente falando, não, vou comprar não, porque o último que eu comprei não entregou o que prometia. E aí o cara queima a promessa dele, não vende muito tempo, não tem recorrência, o cara só se preocupa na primeira venda e tal. Eu não vejo isso como um bom negócio a médio e longo prazo. O cara até faz um caixa ali na hora, mas, cara, depois ele tem que se virar de novo. E qual é o ruim disso? Estraga o mercado para quem tá fazendo direito. Para quem tem produto bom que dá resultado. E quem faz isso tem resultado. É impossível, porque tu vende um produto bom, cara, tem uma base de cliente boa, não tem como tu não vender. É igual eu falo pro pessoal, cara, eu vendo todos os dias por e-mail. E tem gente que fala, e-mail não funciona mais, e-mail não vende. Mano, todos os dias. E a coisa mais simples. Tem gente que tem uma puta de automação que parece até um mapa do Mundi. Não, mano, eu faço uma oferta todo dia. Mas, cara, a estratégia que eu tenho feito tem dado certo. Tem coisa que a gente entende, tem coisa que você não foi feito pra entender. Você faz. Sim. E se funciona, beleza. Sim. É algo que eu falo muito pro pessoal que eu mentoro hoje e tudo mais, é o seguinte. Tá funcionando? Tá. É diferente do mercado? Pode ser. Tem cara ali que... Teve um cara que eu achei muito engraçado. Ele rodava a campanha até às 11 da manhã. Ele tem mania de duplicar não sei quantas vezes a campanha. Dava lucro de 200%. Chegava no final do dia, tava empatado. Falei, por que você não corta tudo às 11 horas? Mas é porque o cara tal falou que não otimiza tal. Eu falei assim, quem tá pagando suas contas? Se você pausar às 11 horas, quanto você volta de lucro? R$250. Faz a conta em 10 dias, 2.500. 20 dias, 5.000, 7.500 reais. Quanto você tá ganhando hoje? Tô tirando uns 1.200. Falei, que importa a opinião de um cara que não sabe o que você está fazendo, que para ele funciona do jeito, para você funciona outro. O final das contas a sua empresa tem que dar lucro. Se é a sua maneira de rodar tráfego, cara, bom demais. 11 horas você pausou, você vai viver a vida o resto do dia. Muito bom. Porque... quebrar o padrão, é sair da bolha. Senão a pessoa só vai no que fulano tá falando. Não pensa, mano. Com certeza. Eu vejo tu falando isso, cara... O segredo tá no porquê. E tu fala, eu acho legal quando tu bota no Instagram, cara, você precisa ser um ser pensante, de fato, cara. É mais simples do que parece. Justamente. Eu falo isso, eu acho engraçado. Toda vez que eu gravo eu fico rindo. Eu falo, cara, você tem que ser vou te transformar num ser pensante.
Porque as pessoas não pensam mais. É verdade. Elas só fazem. Elas não pensam o porquê tá fazendo, o porquê disso, o porquê daquilo. E tudo tá no porquê. Agora, irmão, deixa eu voltar aqui um pouquinho na tua história. A gente foi lá no mercado, falou um monte de coisa. Vai ter mais coisa, mas deixa eu voltar aqui só pra gente poder entender, porque eu vejo assim, acho que agora pessoas que entraram no mercado, começou a ter resultado, vai se identificar com a trajetória tua até o momento que vocês estão com uma empresa. Quando você estava lá atrás, começou a dar certo com a AdSense, como que foi essa tua mudança até virar, de fato, a operação como afiliado e até começar a contratar gente e tal? Como que foi isso? Show. Primeiro, pessoal, eu comecei com a AdSense e eu falei assim, cara, eu não consigo criar tantos artigos, é absurdo. Eu falei, eu preciso de um redator. Quanto isso vai me custar? Quanto ele vai me trazer de volta? Hoje, uma média de que empresários fazem a conta tradicionais, né? Isso não quer dizer que seja uma regra. O colaborador que você contrata, ele tem que trazer de 3 a 4 vezes aquilo que ele vai, de fato, voltar para a empresa para ser algo sustentável. Porque tem mês que você tem lucro, tem mês que não tem lucro, então é algo mais sustentável. E aí eu falei assim, quanto que é para mim trazer alguém só para criar textos e eu foco na outra parte, que é o que realmente está trazendo resultado agora. Contratei a primeira pessoa. Falei, tá, como que eu consigo ter mais tempo livre para começar a focar no que importa? Contratei a segunda. E aí o AdSense começou a deletar as contas. Ele falou, olha, não pode comprar tráfego para o seu site, e começou a deletar uma porrada de conta. E eu vi em risco, tudo eu construí novamente. E eu falei assim, tá, como que eu posso criar uma operação que vai engolir a atual? Me dá mais estabilidade, maior faturamento. E aí vem os eventos até presenciais. Eu fui no evento, tava lá com o Renan, que é aquele amigo meu, e ele me apresentou o Andrew. E aí o Andrew chegou e falou assim, cara, tal, tô rodando isso aqui, tal, não sei, tá dando certo, tal. Nesse momento eu não tentei entender. Só rodei e começou a trazer resultado. Eu falei, caraca, mano, não conhecia esse modelo de afiliado. E foi no Afiliados Brasil de 2018, eu acho. E aí foi indo, e uma empresa engoliu a outra. Eu falei, é melhor eu dedicar esforço nessa agora do que na outra. E aí eu comecei a pensar justamente, eu falei assim, cara, como eu posso me tornar um melhor vendedor? E nesse longo caminho, em 2021, a gente quase quebrou. A gente tinha um custo de 125 mil mensal, eu tinha um escritório de 300 metros, não sei quantos colaboradores, tantas operações rodando ao mesmo tempo, e eu larguei o que era muito bom, vendas. Até eu ver isso aí e falar assim, cara, o que eu tô fazendo? E novamente esse mentor, que foi o Andrew, depois de um tempo, ele falou assim, Thanos, as coisas não estão bem pra você, me conta o que tá acontecendo. Eu falei assim, cara, não, tá tudo bem. Aí faz aquela voz, não, tá tudo bem. Tá bem, cara, tô tranquilo. Ele falou assim, Thanos, você esqueceu que eu tenho acesso ao seu servidor. É eu que cuido dele pra você, então eu sei quantas vendas tá entrando, o que tá saindo. Quando que tá chegando de tráfego. E ele falou assim, aí eu fui contei, falei, mano, sei lá, me perdi. Aí foi uma época que eu tentei fazer um lançamento, e eu falei assim, cara, vou fazer igual todo mundo. Eu comprei um carrão, paguei 200 e poucos mil, tal, não sei o que lá, e fui pro lado da ostentação. E nos 2 meses depois eu me senti mal, mano. Eu falei assim, mano, não é isso que eu quero. Eu não tinha lançado, tava uma semana pra lançar. Falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu prego, não é isso que eu vivo. Não é o cliente que eu quero ter. Sou um cara extremamente família. Sou um cara que não gosta de balada, não gosta de... Sabe, sou um cara extremamente familiar. De boa. Me identifico muito contigo. Eu também sou então, uma família. Gosto de ir em café, gosto de ir ali e tal, trocar sair ideia com a família. Hoje de manhã eu tava no parque com meu filho. Não tem coisa melhor. Coisa. E eu sou um cara assim, eu falei assim, quem que eu tô trazendo? Não são pessoas assim. Quem vem pela ostentação... Sim. Tá totalmente diferente do meu cliente. Eu comecei a me sentir mal. Ficam 6 meses assim, quase que em depressão. Você olhava pra mim, você não tinha felicidade. Você olhava... Sabe quando você olha no fundo da pessoa e fala assim, cara, parece que tá morto por dentro. Eu tava desse modelo. Minha esposa, ela tá formando em psicologia, ela ficava preocupada. Ela falou assim, olha, vai no psicólogo, você pensa em algumas coisas, porque ela sente que tinha algo muito errado. E aí eu demorei a voltar. Esse amigo, ele me resgatou, jogou a corda e falou assim, não, pera aí. Jogou a corda, eu parei de cavar e ele me resgatou e eu falei assim, tá, essa operação vai embora, aquela ali vai embora, eu vou focar só nisso aqui. Então, quando eu falo que eu tenho uma causa e já vivenciei todas as etapas, é isso. Eu já não tinha nada, consegui ter alguma coisa. Quando eu comecei a ter alguma coisa, as coisas desandaram e eu tive que construir algo novo. Quando eu construí algo novo, cheguei no teto, quase perdi tudo de novo e eu tive que tomar decisões difíceis e voltar. Mas por que tu acha assim, tu construiu uma operação... dessa não foi à toa, tava tendo resultado. Aí, o que você acha? Assim, foi o ponto que te fez assim, começar a dar errado nesse momento? Foi perder o foco do principal? O que foi assim, o ponto ego. crucial? O ego. Você acha que é imbatível. Quando você começa a fazer dar certo e dar certo por 1, 2, 3, 4 meses, você fala assim, cara, eu faço o que eu quero.
Eu consigo construir qualquer coisa. A gente tinha operação de YouTube, canal Dark, a gente tinha de drop, a gente tinha de produtor, de afiliado. Mas quando você sai daquilo que você se especializou nos últimos anos, são operações novas, coisas diferentes, você volta pro zero. Entendi. O tráfego e até porque é só tu tráfego. gasta mais lá, né, amigo? Uhum. E aí o drop dava 15 mil de prejuízo no mês. Os canal Dark pagava 2 colaboradores 7 mil conta. Aí tinha não sei o que, pegava mais 20, 30 mil. E a empresa que dava ali 100 mil de lucro, ela já não pagava o custo. Porque eu tive que pegar um escritório tão grande, tanto colaborador, que todo mês terminava com 50, 60, 70 mil negativo. E aí em um ano eu vim embora, tipo, quase 1 milhão da minha empresa. Porra. E aí eu tive que tomar decisões difíceis e falar assim, tá, eu preciso voltar para aquilo que eu sou. E aí tem que demitir, tem que fazer todo esse processo. Saí do escritório gigantesco, peguei um escritório pequeno e falei assim, ó, aqui é só estratégico. Só quem eu preciso me ajudar nessa reconstrução. E fui lá, foquei e tal. E quando a gente voltou a ter resultado novamente como afiliado, começou a criar coisas nossas, viu realmente como empresa novamente, falou assim, cara, voltamos. Voltar às bases, né? Justamente. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha para trás. É verdade. Então, se você fez algo dar certo e parou, você precisa olhar para trás e falar assim, o que eu fiz? E entra muito a parte da obsessão. Na primeira vez eu tinha uma obsessão para coisa dar certo. Eu falava pro meu pai assim, eu vou ter 1 milhão ainda na minha conta. E ele não acreditava porque a realidade dele era diferente da minha. Eu já imaginava. E aí depois que eu cheguei nesse momento, eu tive um outro resgate. Porque eu já não acreditava que eu conseguia. Eu não sei se você conhece o Bob Proctor. Não conheço. Não. E ele fala o seguinte, você acredita que consegue? E eu não acreditava. Então você nunca vai conseguir. E tu já tinha feito, né? E eu já tinha feito, mas eu não acreditava que conseguia fazer novamente. Eu tinha um faturamento médio de 800 mil, caiu para 180, 200 e ficou. E eu não sabia que eu conseguia passar daquilo. E como líder, a minha equipe vai junto comigo. Eles ficavam mal junto comigo, eles compraram a briga da empresa junto comigo, mas eles não tinham uma liderança para levar eles lá em cima. E é a liderança que faz a diferença. E aí eu comecei a ligar os pontos. Aí foi o próprio Lucas aqui que me mandou um vídeo que é entre na frequência dos seus objetivos. Eu vou dar uma dica aqui, que isso daqui pode mudar a vida de qualquer pessoa. Nossa, muito bom, mano. Pega esse vídeo, você vai assistir ele 3 vezes ao dia no mínimo. Gabi, coloca na descrição do vídeo aqui, por favor. E você não vai assistir, você vai estudar. São 4 a 5 histórias dentro de um vídeo, você estuda cada história, enquanto não dá aquele clique que você fala assim, caraca, você não para. Eu achei esse vídeo umas 60 vezes, 60, 70 vezes. E quais são as bases para esse vídeo? A gente só consegue conquistar aquilo que a gente consegue imaginar. Quando eu tinha ali minhas roupas, eu fazia assim, para mim ganhar 3 mil reais esse mês, eu preciso vender tanta camiseta, tanto boné, e ia fazendo um monte de conta, louco, assim, só aumentar a margem aqui e tal. Quando eu comecei no AdSense, a mesma coisa. Aí se eu tiver mais um artigo, aí se eu tiver mais uma campanha de 50, como afiliado, a mesma coisa. Eu quero bater 1 milhão esse mês, o que eu preciso? Preciso disso, tal, aumentar a venda aqui, aumentar a margem aqui. E quando eu parei de imaginar, que foi quando eu quase quebrei, eu falei, cara... Porque tu começa a fazer coisas aleatórias, né, irmão? Você só faz, você para de pensar. E como que você chega em algum lugar sem ter um planejamento? Você fala, eu quero ir do lado de lá daquela montanha. Como que você chega se você não coloca um direcionamento? Você vai cair no meio da mata, você vai você vai quebrar o carro. Então você precisa ter uma direção. E aí quando eu vi o vídeo do Bob Proctor, eu comecei a ligar os pontos. A gente só liga os pontos olhando para trás. E eu comecei a falar, cara, eu não faço isso mais. Eu não faço isso. Eu parei com isso aqui. E eu falei assim, eu perguntei para mim, você acredita que consegue? Eu falei, não. Então você não consegue. Uau, mano. E eu me identifico muito com isso, é uma parte da minha trajetória. A gente começou a vender muito. E aí, o que eu fiz pra vender muito? Testei loucamente muitas ofertas. Simplesmente isso. Testei loucamente muitas ofertas. E eu botei na minha cabeça, enquanto não dá, eu não vou parar. E aí, o que aconteceu depois que eu comecei a vender muito? Parei de testar loucamente. Aí o que aconteceu? Fiz exatamente isso, mano. Você fazer um monte de coisa e tal... E aí as coisas começaram a acontecer, o faturamento veio, veio diminuindo. Aí eu falei, mano, eu tenho que voltar. O que eu fazia que deu resultado? E era uma obsessão. Você falava assim, cara, eu preciso fazer dar certo. Quando dá certo a primeira vez, fala assim, quando der eu faço dar certo de novo. É verdade. A obsessão é o que muda quem consegue, e quando você chega lá em cima, não é sobre quem vai ficar lá, é quem realmente fica lá, não é sobre subir. Sim. É você ficar lá, você tem que ficar lá. E quando você chega lá em cima, geralmente, o que você faz? Você relaxa.
Você relaxa. Nossa, mano. E aí, Você sabe qual é o relaxa. pior de tudo? Que vem na tua cabeça assim, quando dá ruim e tu tem que começar a fazer de novo, tu pensa assim, puta merda, trabalho que eu tive pra fazer isso acontecer. Aí tu perde o tesão e eu acredito que pode ser por isso que tu ficou assim, será que eu consigo fazer? Porque tu sabe tudo que tu fez pra alcançar. E aí, mano, eu rolo muita identificação com isso aí, porque aconteceu comigo. E aí tu realmente precisa se inspirar de novo, mano. Sim. Como que foi? Aí fala, como que foi essa inspiração? Assim, como que tu conseguiu se encontrar de fato e falar, mano, vamos fazer virar de novo. Vou pra cima. Show. Primeiro, quando eu assisti esse vídeo, ele tem diversas histórias e uma delas foi sobre sonhar, planejar, desenhar, visualizar. Quando você consegue ver algo, você consegue conquistar. Então, quando você vê algo, você consegue realmente entender o que você faz. E quando você chega num momento onde as coisas não dão certo, é o pior momento da sua vida. E é um padrão de comportamento muito, muito surreal que você entra no modo de sobrevivência. Uhum. Você caiu no modo de sobrevivência, você está plantando hoje para comer até às 6 da tarde. Uhum. Você vai comer sua semente e não vai te sustentar. O modo de sobrevivência é o que mais fracassa pessoas no mundo. A gente entra numa escola, a gente entra na faculdade sem entender o padrão de comportamento humano. Eu lancei o 80-20, que é análise e otimização de campanhas. Eu dou clareza para a pessoa, eu tiro uma venda dos olhos dela. Uhum. E eu dei uma consultoria de 30 minutos comigo de graça. E eu comprei, tá? E ele comprou e não participou da reunião. Não consegui ainda, mas a gente vai fazer. Então, assim, ali eu conversei com mais de 80 pessoas. E eu queria entender qual o padrão de comportamento. E 99% está no modo de sobrevivência. O que é o modo de sobrevivência? É quando você fala assim, cara, eu tenho que dar certo hoje. Tem que dar certo até mais tarde. E aí você começa a se sabotar. Primeira coisa que você faz é você começar do zero a toda hora. Tem muita gente que eu tô lá assim e falo assim, cara, mostra aí. Ah, você tá empatando? Ah, então, e se você melhorar essa métrica aqui 10%, o que acontece? Ah, eu lucro 15%. E o que você vai fazer? Vou trocar de produto. É o que mais acontece. Mas é porque é a mentalidade do momento, vivendo a pressão e tal. Uhum. E o modo de sobrevivência, ele atrapalha qualquer pessoa. O modo de sobrevivência, o Lucas, que não quis participar, ele conseguiria explicar isso ainda melhor. Porque o modo de sobrevivência, você entra numa bolha onde você não sai. E eu tava naquele modo de sobrevivência onde eu não conseguia imaginar o futuro. Eu não olhava depois do muro. Eu falava, cara, eu tenho que sobreviver hoje. E quando você olha só para o hoje, você não sai do lugar. Uhum. Então, naquele momento, com os vídeos do Bob Proctor ali, cara, eu falo muito dele, é como se a gente fosse uma legião de fãs, porque realmente ele transformou a minha vida, a do Lucas e de muitas pessoas que eu indiquei esse conteúdo, que o cara falou assim, caraca, agora eu entendi o que eu tava fazendo. Uau. Então, em alguns momentos, eu comecei a pensar assim, primeiro, eu não tô imaginando, não tô pensando, não tô planejando e muito menos visualizando. Qual foi a primeira coisa que eu fiz para voltar a minha empresa para o auge? Tomei decisões difíceis. Quando você toma decisão, as coisas, a sua realidade à volta começa a ser modificada. Você tomou a decisão em algum momento de criar um podcast. Uhum. E toda a sua realidade pode ser por algo divino, eu acredito em Deus. É incrível. A gente até conversou sobre Uhum. isso. A sua realidade começa a ser moldada em volta daquele sonho, daquele planejamento, daquela visualização. Quando você visualiza e toma uma decisão, as coisas começam a acontecer, para bem ou para mal. Uhum. Pode ser que eu tome uma decisão de fazer algo errado. Sim. A minha realidade vai ser moldada nisso. Então, quando eu tomei a decisão de voltar a aparecer, eu fui chamado para Afiliados Brasil para palestrar. Depois fui chamado para Convenção Digital. Inúmeros podcasts, diversas parcerias com uma única decisão. Então, só que aí tu já voltou com um posicionamento diferente, né, mano? Eu já voltei falando, cara, eu vou ser eu mesmo. Aham. E conectou muito mais, pode falar? Não importa se é para vender 10 vezes menos, não me importa a venda. Hoje eu não dependo da Sim. Gotanos Academy, que é a nossa empresa de ensino, onde a gente é o atalho, simples. Mas eu falei assim, cara, eu vou ser eu mesmo, eu vou ensinar aquilo que eu sei e vou tentar resgatar o máximo de pessoas. Muito bom, mano. Como que eu consigo fazer isso? Primeiro coisa, você para de cavar. Para de cavar. Enquanto você está cavando, você está afundando. Parou de cavar, eu jogo a corda para te buscar. E aí, então, naquele momento, eu estava planejando já estava sonhando e tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou voltar a ter sucesso. E aí, quando você toma uma decisão, a sua realidade começa a ser moldada e é algo tão assim... Aí chama frequência. Ela é tão... Cara, eu não sei nem explicar, mas as coisas começam a fluir tão facilmente. É surreal, né? Não, e é surreal. Eu lembro, mano, todos os momentos de decisão na minha vida,
As coisas aconteceram. Mano, eu lembro quando eu tomei a decisão de casar. Eu não tinha um puto no bolso na época. E fluiu. Fluiu, compramos casa, Mano, foi uma coisa de louco, assim. E deu tudo certo. E qual que é o problema das pessoas quando a gente pensa nisso? Quando você toma uma decisão, as coisas começam a fluir. É porque as pessoas se preocupam com o problema antes da decisão. Eu posso te falar assim, cara, eu quero uma casa naquele condomínio do lado de lá. Uhum. Ah, mas quanto que é? 2 milhões. Você tem dinheiro? Não. Ah, então eu vou parar de sonhar com essa casa, eu não tenho dinheiro. Tá, mas você decidiu comprar ela? Não, ainda não. Então você não precisa do dinheiro. Você só vai precisar do dinheiro na hora que você fala assim, eu vou comprar aquela casa. Quanto que é? 1 milhão? Como que eu transformo 1 milhão em pouco? Pode ser 100 vendas de 10 mil, pode ser, sei lá, 1000 vendas de 100. Vira de fato um alvo, né? Vira um alvo. E você fala, cara, eu preciso transformar 1 milhão em pouco. E aí quando você tem um objetivo, você pode não saber. Não é sobre poder, saber, nem nada disso. É sobre querer. Eu quero aquilo. Quando eu quero algo, eu vou procurar saber como fazer e depois eu vou poder fazer aquilo. Então nunca é sobre saber ou poder. As pessoas ficam muito assim, ah, mas eu quero trabalhar na internet, mas eu não sei trabalhar na internet. Não é sobre saber, é sobre querer. Eu quero. Tomei uma decisão. Depois disso, a realidade começa a ser moldada. Então quando eu falo, eu vou comprar aquela casa de 1 milhão, eu começo a transformar isso em pouco. Como? Você volta a imaginar. Você pega um caderno e você começa assim, se eu fizer 10 vendas de 10 mil, dá quanto? Se eu fizer 100. E se for 500 reais meu ticket, você começa a imaginar. Ah, e se no primeiro mês eu vender tanto isso aqui, depois você criou esse planejamento, você imaginou, aí sim você vai atrás do saber. O que eu preciso? Preciso de um site, preciso de uma promessa, preciso de tráfego pago. Olha que simples. E aí sim, quando você tomou a decisão, você vai precisar do dinheiro ou você vai criar esse dinheiro. E sabe de algo muito interessante que você falou? Eu lembro quando eu fui... quando eu virei, que eu falei, vou decidir pivotar o meu negócio na época para começar a vender na internet, porque a gente só prestava serviço. O que eu fiz? Fui atrás de um mentor. Para mim foi muito claro, a gente tinha essa mentalidade assim, cara, preciso encurtar minha curva de crescimento para ter resultado mais rápido. E aí, sabe qual foi o baque que eu tive assim quando eu fui lá? E um dos caras foi até o Otávio Passo. Foi um cara que eu fui lá na empresa dele, gente finíssima demais. Eu já convidei ele, em breve ele vai estar aí no podcast aí, que ele é um cara massa. E eu lembro que ele falou, mano, eu faço isso. Começou a dar a mentoria dele pra gente e eu falei, mano, mas que simples. E aí eu entendi que a minha mentalidade estava errada. A minha mentalidade estava em fazer um monte de coisa ao invés de focar no 80-20. No simples, mano. Que você falou agora, cara, faz uma promessa boa, uma oferta boa, com tráfego, vai vender. Exatamente. E eu falei, cara, eu tô pensando em um monte de coisa, em equipe, processo, uma porrada de coisa, porque eu vim do mercado tradicional, então vim com a mentalidade de engenheiro, assim, cara, processo, as paradas e tal. Eu falei, tá, é tudo errado, mano. E as pessoas, elas não, na verdade a gente foi doutrinado a não pensar. Sim. Então as pessoas que estão no digital, ninguém sabe quanto quer faturar, qual que é a empresa, como funciona a empresa, nada disso. Então assim, hoje, a câmera é aquela ali, né? Hoje, se fosse para me dar uma dica para qualquer pessoa, você precisa imaginar, pensa comigo, a partir do momento que você toma uma decisão, você fala, cara, eu vou viver do digital. Você dá um nome para essa empresa, pode ser empresa LTDA, não importa, você deu um nome à empresa, a sua mente começa a entender que algo está sendo criado. É verdade. Você criou o nome de empresa, você fala assim, qual que é meu capital hoje? 500 reais. Então trabalha mais e consegue 2 mil, 3 mil. Porque é uma empresa, cara. Uma empresa não vive sem capital. E aí você fala, que habilidades eu preciso? SSS. Você vai lá e aprende as habilidades. E data, né, mano? E data. E aí você fala assim, qual que é meu objetivo? Daqui 1 ano eu preciso ter faturado 1 milhão. Como? Cria planejamentos. 1 milhão de planejamentos. Você não sabe ainda como, mas você vai criar. E você começa a imaginar. Então, hoje, se você não tem o dinheiro que você quer para comprar um carro, para montar uma empresa, para, sei lá, qualquer coisa, cria esse dinheiro. Como que eu posso criar o dinheiro que eu preciso? Eu tomei uma decisão de criar a casa. Eu falei, cara, eu não vou tirar R$1 meu nem da Gotanos. O que eu fiz? Eu criei o dinheiro. Eu fechei 2 consultorias de 15 mil, criei o primeiro dinheiro, paguei 1 ano de escritório. E eu falei assim, tá, qual que é o próximo passo? Eu preciso criar mais 50 mil para investir no negócio. Então, hoje você tem habilidades, pode ser não ser do digital, que você consegue criar o dinheiro que você precisa, desde que tome uma decisão e saiba para onde está indo. Ponto. Muito bom. E eu sou um exemplo vivo desse lance que você falou assim, bota o alvo e que vai. Eu lembro que quando a gente pivotou o negócio, o meu alvo era
faturar o primeiro... Faturar. Não era ter 1 milhão na conta. Era faturar. Eu quero faturar com esse negócio o primeiro 1 milhão. Até o final do ano. Era no início do ano. A gente botou... Mano, e chegou o meio do ano e falei, puta, tá longe 1 milhão. Só que eu falei, mano, eu sinto que vai rolar, mano. Sim. Que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas até o final do ano o negócio vai dar certo. Cara, eu lembro como fosse hoje, mano. Teve um mês que a gente entrou... foi setembro, eu acho. Foi um mês de setembro, mais ou menos. Ou setembro ou foi agosto. A gente entrou um mês ruim de venda demais. Só que, mano, isso foi uma parada, assim, muito forte, assim. Eu sempre tive muita convicção. E a minha equipe tá de prova. Assim, Deus, de fato, sempre nos sustentou, assim. Todos os meses, até os meses que foram ruins de venda e tal, sim, eu vi o Senhor provendo as paradas, assim, de forma sobrenatural. Então eu posso falar, tem gente que vai falar, mas eu falei, cara, era porque coisa surreal na semana assim acontecia, que não estava previsto, entendeu? Sim. Então não tem como não ser Deus, não ser outra coisa, né? De repente você não acredita, você acredita em alguma coisa no universo, mas amigo, acontece. Eu acredito que é Deus. Também. Mas o ponto foi o seguinte, cara, quando chegou na última semana de setembro, a gente acertou uma oferta. Mano, em uma semana eu vendi mais do que eu tinha vendido nos outros meses. Não é se, é quando. E aí, quando chegou, a gente começou em janeiro. Uhum. Quando chegou janeiro, do outro mês, fechou 12 meses, a gente tinha faturado 1 milhão que a gente tinha de alvo. Mano, pra mim foi surreal aquela experiência. Falei, mano, acontece. Acontece. E é uma frequência. Quando você acertou isso daí, você foi pra uma frequência, seu paradigma mudou. Uhum. Quando o seu paradigma mudou e a visão, como se fosse uma viseira, ela saiu, você fala assim, caraca, tinha isso tudo aqui no meu lado, eu não conseguia ver. E quando a gente sobe na frequência, a frequência ela é mutável. Então, às vezes você tá lá em cima e tem dia que você acorda assim, cara, eu acho que eu não, sei lá, eu não... Tem um amigo do Digital que ele fala assim, cara, o empresário é o seguinte, de manhã ele é o cara, de tarde ele tá um pouquinho na dúvida, chega à noite ele não sabe mais se esse cara todo mesmo. Isso é a frequência. E você tem que estar em locais onde te leva a frequência a um outro patamar. Quando você vai num evento presencial, você sai de lá frenético, porque a frequência das pessoas que estão lá te leva lá pra cima. Sim. E você tem que achar padrões de comportamento que te deixa lá em cima. Porque quando você tá lá embaixo, se você não toma cuidado, você não volta. E você gasta muita energia. Teve uma época que eu tava tão em alta frequência, eu criei tanta coisa para a Academy, que pra mim conseguir, quando a minha frequência baixar, pra mim subir, me dava uma enxaqueca tão grande. Porque, não sei, parece que forçava meu cérebro de uma maneira tão absurda que eu não chegava. Uhum. Então é algo muito louco, assim, gente para pra pensar, você não consegue entender. Irmão, e como que foi, assim, quando você entendeu o cenário que você tava, tudo que tu tinha feito de errado e o que você precisava acertar, você falou, comecei a tomar decisões difíceis. Como que foi, assim, essas decisões? Foi ter que diminuir gente? Como que foi, assim? Como você lidou com isso? Sabe, de repente, não sei se você teve que tirar alguém da equipe, como que foi pra você lidar com essa situação? Porque é desafiador, porque Sim. Querendo ou não, porque a gente fala, negócio tem que ser frio. Beleza, mas, amigo... Na minha empresa, ela é extremamente quase que familiar e a gente tem uma cultura de família muito grande. Mas eles entendem também. Mas eu tive que mandar pessoas embora, sair de um escritório de 280 metros quadrados para um de 50. Então eu tive que pegar meu ego e falar assim, fica quietinho um pouquinho, deixa eu trabalhar. Porque o ego de quem chegou lá em cima e volta é difícil. E aí eu tive que me tratar como pessoa. E aí foi quando realmente as coisas voltaram a dar certo. Eu voltei, podemos dizer, pra raiz. Eu voltei ali e falei assim, cara, eu vou tratar a minha raiz, porque eu vou tratar realmente o que estava quebrado e não só o sintoma. E minha equipe, ela também pegou essa ideia e falou assim, cara, somos nós, não é só você. Então, foi uma mudança muito brusca na empresa, a gente entendeu o propósito. Quando você entende o propósito e sabe por que está ali, você começa a jogar de verdade. E a frequência, quando você consegue subir ela e você começa a ver o mundo de outra forma, você começa a olhar depois do muro, você fala, cara, o que eu posso fazer? E eu voltei a imaginar. A Gotanos Academy, como que ela vai ser daqui até 2025? A gente já tem planejamento, a gente volta a sonhar. A gente não volta a sonhar só para o mês que vem. É até 2025, a gente já tem planejamento. A gente lançou o 80-20, análise e otimização de campanhas, para dar clareza para quem já está rodando. E as mensagens que eu mais gosto em Thanos, eu não tinha esperança. Depois que eu vi aquele conteúdo, eu falei, cara, eu vi esperança. Eu vi por que eu estou errando. Então, o meu papel é levar esperança para as pessoas. E aí, depois, vai vir a jornada do afiliado. Você não sabe as habilidades básicas para vender na internet?
A jornada do afiliado é para você, é como anunciar no Facebook. Então hoje, se você tem algum problema em uma única coisa, não sou bom em estrutura própria. Você não vai comprar 10 treinamentos, foca no que você é ruim. E aí vai ter jornada do afiliado. Boa. Já tem a mentoria Destravando 6 dígitos. O que eu entendo pelo padrão de comportamento? Esse pessoal não precisa de conteúdo, eles precisam de acompanhamento. Uhum. Eles precisam ser acompanhados para não cair. O que mais tem é pessoas falando assim, Thanos, tá dando 15%, mas eu já achei uma outra oferta e tal. Eu falo assim, cara, mas essa oferta é gigantesca, atinge milhões de pessoas, por que você já vai para a próxima se você ainda nem fez essa dar certo? Padrão de comportamento. É como se fosse uma rota. Tudo que você fazia dava errado. Tudo. Dava errado. Começou a dar certo. Você começa a falar assim, cara, como que eu posso voltar para outra rota? Eu tava me sentindo bem, confortável lá. Uhum. Por mais que estava dando errado, era normal. Era uma zona de conforto. Quando as coisas começam a dar certo, o que você faz? Fala assim, cara, parece que não tô legal. A sua mente começa a querer te levar para onde você estava. E aí, o que as pessoas geralmente fazem? Você pode ver, é um padrão de comportamento. A pessoa começa a ter sucesso no mercado. O mercado digital é a maneira mais rápida de você ficar milionário, na minha opinião, Sim. hoje. Porque por mais que leve 5 anos, não tem faculdade nenhuma que em 5 anos vai te deixar milionário. Sim. Você vai sair depois de 5 anos para conseguir o primeiro emprego. Uhum. E o mercado digital é uma média. 3, 4 anos a pessoa já consegue fazer o primeiro milhão. Uhum. Então, o que a pessoa faz quando ela começa a dar certo em algo? Lucrei 200, 300 mil. O caixa da empresa tem 400. O que ela faz? Vou comprar um carro de 100 mil. É um padrão de comportamento. É a sua mente querendo te levar aonde você estava. E um outro ponto que eu acho que acaba influenciando muito nisso é porque, assim, como a galera se inspira nos players, tipo assim, só que, mano, é muito legal. A propósito desse podcast aqui é trazer a galera e, de fato, mano, fala real, assim, como foi a história. Sim. Porque é o seguinte, quando a pessoa vê, às vezes, o cara lá naquela situação, a pessoa não sabe da trajetória, tudo que deu errado, quando ele errou em queimar o caixa da empresa, agora como que foi para ele restabelecer, ele voltar, agora ele tem caixa, agora ele fez as coisas direito, agora ele tem aquele carro. Sim. Então a galera acha que, porra, o cara tá falando que vai comprar esse curso, vou ficar milionário, vou comprar o carro igual ele. Pronto. Te é doutrinado, você só tem sucesso quando você tem um carrão, quando não sei o que lá. E não é, cara. É uma empresa como qualquer outra. Uhum. Qual que é o seu objetivo? Comprar uma chácara e minha família ir pra lá. Você não precisa ter carro nenhum. Sim. É o seu objetivo de vida e acabou. Então, por exemplo, enquanto eu não me livrei daquele carro que eu comprei na ostentação, eu não me senti bem. Eu não me sentia bem, cara. Eu não queria andar no carro porque ele não me fazia bem. Eu não comprei pra mim. Comprei pelos outros. E eu comecei a tomar decisões e falei assim, aquele carro ali eu quero ele. É o que todo mundo esperava comprar? Não, mas é o carro que eu quero. E pronto, tudo tá ligado a uma decisão. É muito bom, irmão. E o que você acha assim, quais são as 3 habilidades, com tudo que você já viveu, pro cara ele entrar nesse mercado e ter resultado de fato? Certo. Primeiro, tudo tá ligado a vendas. Se você quer ter resultado no mercado digital, tá ligado a vendas. Como você potencializa sua mensagem? Tráfego. Como você faz para vender? Promessa, copy, oferta. E como que eu posso melhorar ainda mais e depender menos das pessoas? Estrutura própria. Você só precisa dos 3 para converter. Uma 4ª habilidade necessária seria metrificação. Você entendeu o porquê, volta novamente no segredo que é o porquê. O porquê as pessoas estão entrando no meu site e não estão comprando. Por que as pessoas estão chegando no checkout e não estão comprando? Por que as pessoas não clicam no meu anúncio? Tudo é por quê. Então são 3 habilidades necessárias. Tráfego, copy, que é oferta e tudo mais, e a parte de fato ali de estrutura própria. Por que eu falo estrutura própria? 99% das pessoas que entram no mercado não tem um caixa grande. Criar sites, na maioria das vezes, vai fazer o que você vai dar certo ou não. Se você depende de alguém, paga serviço e tudo mais, e é uma habilidade tão básica, quando simples. A gente pega algo assim com o mundo tradicional, em 2 meses você é fera. Eu lembro, isso é tão básico mesmo que eu posso até dar um depoimento, que quando na época da agência a gente começou o negócio, o primeiro site que eu vendi eu não sabia fazer. Aí eu fui lá no YouTube e falei assim, como que faz o site? E aí o cara ensinou, eu entreguei pro cliente e ficou super feliz e pagou 2 pau na época. Caraca. Então assim, mano, hoje com não é sobre saber, é sobre querer. Você quis criar um site, você aprendeu como saber. Sim. E fez. Eu com tanta informação hoje, e eu vejo muita gente errando assim, e eu acho muito legal a pegada que tu traz, porque o cara, por exemplo, entra numa mentoria. Mano,
Eu entendo que a estrutura ali de conteúdo, o cara tem que explicar tudo, o cara tem que entender de tráfego, como que funciona o gerenciador, como funcionam os conceitos de cópia, o AIDA, como que faz para fazer. O cara tem que dar ali toda uma noção para a pessoa. Só que aí o que acontece? Eu vejo a galera, as pessoas que estão estudando, focam em ouvir tudo aquilo ali e tal, e eu sinto que isso aí às vezes é ruim. Demais. Porque o que acontece? O que me fez ter resultado? Entender de promessa. Aí, beleza. O que eu preciso fazer para ter a promessa? Eu preciso disso. Aí, mas depois que você achou a promessa, o produto e tal, você tem que criar a estrutura. Aí, agora sim, eu vou assistir o vídeo de como mexer com página. Aí, agora eu preciso do quê? Trazer tráfego. Agora sim, eu vou entender como que funciona o gerenciador de anúncios ativos lá, como que... Tá entendendo? Eu vejo a galera, assim, criando uma obesidade mental. Eu vejo que muita gente não tem resultado quando compra uma mentoria de um cara que, de fato, entrega um conteúdo que dá resultado, porque a pessoa às vezes não consegue ter um direcionamento tão bom, ou tem o direcionamento, mas não faz o que está sendo direcionado, e o cara quer estudar tudo, porque o cérebro humano é meio que assim. Por exemplo, eu fico reparando, eu quando vou fazer uma coisa nova para mim, eu meio que quero ficar pesquisando, não sei se acontece contigo, tudo para começar a fazer aquilo, porque você acha que deve já sai comprando tudo. Você fala, não, vou jogar tênis, já vou comprar essa raquete boa, esse tênis, não sei o que lá. Isso é um padrão de comportamento. De todo mundo, isso aí. Então, não é tudo que você precisa saber para fazer. Qual o primeiro passo que eu preciso fazer para avançar? Só isso. E aí depois ir dando sequência. E eu vejo que você já começa com uma pegada diferente. Você falou. E é o 80-20. Para mim, o 80-20, cara, ele é a sua vida. Eu tenho problema com tráfego. Você não vai comprar um curso que ensina copy. Com quem pode me ensinar tráfego para esse problema que eu tenho de análise e otimização? Tem problema de estrutura própria. Aonde eu entendo estrutura própria. E foca nisso, e tudo você compara com o mundo físico, podemos dizer. A gente separa muito os dois. Então, quando você olha para o mundo físico, quantos meses você ficou para fazer uma aula na faculdade para aprender isso e aquilo? Fiquei 6 meses. E por que você quer entender estrutura própria na primeira semana? Se levar 1 mês, se levar 2... Tá tudo certo. E, irmão, caminhando aí pro fim, uma pergunta que eu vou te fazer, que você falou assim no início, foi bem interessante. Você falou, cara, eu aprendi ao invés de ficar criando o produto e lançando sem saber que ia dar certo, eu aprendi a fazer leitura de tendência. E através da leitura de tendência eu lanço coisas e aí eu testo promessa e tal, para fazer rolar. Óbvio que o cara aprender a fazer promessa, cara, vai lá e compra o curso do Rodrigo pra você aprender, de fato. Porque não tem como ele fazer tanta coisa para você entender sobre isso, não tem como ele entregar tudo aqui. Mas eu queria que você desse uma dica pro pessoal assim, como que o cara enxergar a tendência no mercado? Show. Como que você pode procurar tendências? Aonde essas pessoas estão? Aonde elas conversam? Por exemplo, se eu vou vender para uma mulher de 40 a 65 anos, que ela quer ganhar dinheiro com artesanato, eu coloco no YouTube lá, por data de upload, então os mais novos primeiro, eu coloco assim, 10 formas de ganhar dinheiro com artesanato. Você vai ver um vídeo de 2 meses atrás, com 200 mil acessos e 480 comentários. Tá, então antes de você começar a buscar a tendência, você define um nicho, um subnicho e como eu vou trabalhar nele. Qual Sempre que é o nicho? Tu faz isso. Sempre eu faço isso. Qual que é o nicho? Renda extra. Qual que é o subnicho? Com artesanato. Então, eu defino às vezes até a persona ou o público-alvo. Uma mulher de 45 anos que quer ganhar dinheiro com artesanato. E aí eu vou atrás do que é a moda agora. A moda muda. Eu já vendi mais de 15 mil vendas de costura. Já vendi umas 8, 9 de saboaria, umas 4 de vela artesanal. Então, porque a moda foi mudando, a tendência foi mudando. Amigurumi, já vendi crochê. Então, assim, a moda ela vai mudando. No mercado digital é muito legal tu falar isso, porque tu avalia a tendência ali do nicho, né? Muito do nicho. O mercado digital é assim, há 4 anos atrás a moda era afiliado, depois encapsulado, depois entrou no drop. Drop, depois PLR. Depois PLR. Agora tá indo para produtos na gringa. É uma tendência. Quem chega no começo da tendência vende pra caramba. E aí eu vou lá no vídeo e vou ler os comentários. Tem ensinando 10 formas para ganhar dinheiro com artesanato. A primeira, vela. A segunda, costura. Não sei o que lá, não sei o que lá. Eu anoto num caderno. Vou ler os comentários. As minhas futuras clientes estão me falando o que elas querem. Nossa, eu queria aprender vela. 1 ponto pra vela. Nossa, esse negócio de vela é muito legal. 2 pontos pra vela. No final eu faço a contagem e falo, caraca, o pessoal, 70% só fala de vela artesanal. Por que eu vou criar algo novo e forçar na garganta dela? Assim, compra isso aqui, pelo amor de Deus. Não, eu não quero. Não, mas compra. Aí tu vai lá e lança, né? Eu vou lá e só lanço o que ela quer. Eu falo assim, gente, tô querendo vela. Eu falo, opa, tirei do bolso. Falei, tá aqui, minha senhora. Ser pensante é muito bom, irmão. Você entrega o que as pessoas querem.
por exemplo, olha um exemplo magnífico de tráfego mal feito e promessa boa. Se você for no meu Instagram, a primeira publicação tá assim, cansado de duplicar campanha e nunca tem lucro, pausar anúncio, não sei o que. Isso é uma promessa. Eu segmentei já pelo Instagram pessoas que rodam campanha, dupliquem, não sei o que lá, criam um inimigo comum, um cara que só duplica campanha e não tem resultado. Lá dentro eu mandei ele para um outro funil, falo, olha, vai lá no meu destaque e tal e assiste. Lá tem um funil. Sabe como que eu rodo tráfego para isso daí? Apertando o botão turbinar no Instagram, visita de perfil. É um tráfego extremamente ruim, Sim. com uma promessa muito boa. Eu invisto mais ou menos R$70 por dia, volta 40 seguidores e 3 a 4 vendas de R$127. Então eu tenho 300% de margem, as pessoas me pagam para me seguir e comprar o meu produto. Muito bom. Tráfego horrível, de apertar o botão literalmente, mas uma promessa muito boa. Muito bom. E é isso que vende no mercado. Não tem jeito. Se você for contra o mercado, você quebra. Isso vale para tudo. Mercado financeiro. As pessoas só ganham seguindo tendências. O mercado está em alta. Entra comprado. O mercado está em baixa. Entra vendido. Ninguém ganha na transição de mercado. O que o pessoal faz? Cara, o mercado está volátil. Espera. Vamos ver se ele vai subir ou se ele vai cair. E a mesma coisa é o marketing. Você vende o que as pessoas querem. Uau, muito bom. Muito bom, irmão. Top, hein? Conteúdo aqui, mano... Surreal, velho. Conteúdo aqui de valor demais. Muito de valor. E, Rodrigo, fala aí, deixa uma mensagem de incentivo. E tu falou das suas mentorias, então segue aí. Inclusive, dá o like nesse vídeo, né? Deixa o seu comentário, coloca aí dúvidas que você tem. Siga aí o Rodrigo, vai estar na descrição do canal. Vai ter lá na descrição do canal o vídeo que o Rodrigo indicou, tá bom? Então... acompanha o Rodrigo e vê os cursos. Fala um pouco aí das mentorias. Como que o cara hoje começa aí contigo para aprender com você? Fala aí. A gente tem o Jornada de Afiliado, vai sair agora em setembro. Já é um conteúdo completo para o cara do zero a vender os 10 primeiros mil. Depois vai ter a mentoria Destravando 5 dígitos, que ela é ao vivo, onde eu começo a destravar um pouco a mente do cara para falar assim, cara, você quer faturar mais de 10 mil por mês? É isso daqui, é aquilo, presta atenção nisso. Então é uma mentoria mais aprofundada, não é só o básico para ele começar. E depois tem um acompanhamento que é Destravando 6 dígitos. É onde o cara realmente vai ser acompanhado por mim semana por semana, para não deixar ele sair da rota e se sabotar. Então tem muito cara, ele tá faturando 60, 70, eu falo, mano, faz isso aqui, 10% só. 80, 20, faz só isso aqui que você vai chegar a 100. E ele muda tudo. Eu falo assim, você lembra que eu te falei semana passada? Só mexe nisso. Olha o que aconteceu. É aqui. E aí ele volta e em algum momento ele começa a entender e destrava. A gente vai ter evento presencial ano que vem. Vai ter um livro nosso que vai sair físico, eu até comentei. Muito bom. Vai ter uma revista que vai sair também. Então, assim, a gente está indo para o lado difícil da coisa. A gente quer... Em 2025 a gente vem a primeira escola física de marketing de afiliado. Uau, muito bom. Então, a gente já tem todo o planejamento para os próximos anos e o nosso papel é um só. A gente ser um atalho na vida das pessoas. É esse o nosso propósito. Muito bom. Então, muito obrigado, irmão, pela tua... predisposição em estar aqui. Uma última frase, pessoal, para vocês que querem entrar no digital, simplifica as coisas. Você quer vender online, você precisa de tráfego, promessa e uma estrutura. Depois você preocupa com B, C, D. É só isso. Você fala assim, como eu aprendo tráfego? Eu vou trabalhar só com o Facebook. Aprendeu o Facebook? Ponto. Agora eu preciso aprender promessa. Como que eu crio uma promessa legal? Quem está vendendo milhões? Aquele cara. Por que ele colocou essa frase? Por que eu utilizo uma VSL? O que a VSL faz? Qual nível de consciência ela leva o cliente? Quem que é o cliente? Tudo está ligado no porquê. O segredo é o porquê. E agora, como que eu crio uma estrutura própria? Vai lá, aprende, pronto. Botou para rodar, compra 80-20, ele vai te falar. Seu problema está na promessa, seu problema está na campanha, está no criativo. Você arruma uma coisa por vez. Simples, prático. Em 6 meses você está rodando qualquer produto com a mentalidade correta, no modelo de empresa, e você começa a ter resultado depois, às vezes, pode ser na primeira semana, no segundo mês, no 6º mês. Mas você está construindo algo sólido, que não é, deu certo, não sei o que eu faço. Muito bom. É simplificar. Muito bom. Deixa uma mensagem de incentivo pro empreendedor, irmão. Fala aqui que você pode incentivar a galera aí. Provavelmente você a próxima decisão que você tomar pode ser ela de desistir ou continuar, o ouro pode estar logo em seguida. O meu ponto de inflexão foi quando minha esposa falou assim, você lembra quando você me falou que não é se vai dar certo, mas quando? Naquele momento eu decidi, eu tomei uma decisão de falar assim, eu vou tentar um pouco mais. Eu vou tentar mais uma semana, mais um mês. E foi questão de 2 meses para o meu ouro estar ali. Então, eu acredito em Deus, eu sei que foi algum plano de Deus. Então, hoje, se você está
numa decisão extremamente, falar assim, cara, o que eu faço? Eu continuo, eu paro? Provavelmente você está muito perto de chegar onde deveria. Muito bom. Não é só eu. Todos os empreendedores que você pegar é a mesma coisa. Eles falam, cara, foi um mês depois que eu decidi continuar. As coisas ficaram mais difíceis, mas foi um mês e... Aconteceu. Muito bom. Top, irmão. Obrigado aí pela tua eu que agradeço, disponibilidade, ter junto. Contribuído com o pessoal aí no canal. E deixa o seu like, bota teu comentário aí, siga o Rodrigão lá nas redes sociais, siga lá, me siga no Instagram. Não deixe de assistir o vídeo que ele falou. Então, por favor, olha aí na descrição do canal. Estude. E, meu amigo, a gente se vê logo ali. A gente vai poder brindar bastante aí. Valeu, com certeza. Meu amigo. Um abraço. Valeu.